Voltando ao nosso cenário político desta quarta-feira, a gente está falando sobre o ato do 8 de março, movimento feminista, luta. Então você participe. Temos aí nossas redes sociais, você pode fazer parte do nosso programa. Então, escreva sua mensagem, se identifique e faça parte da nossa conversa. Antes de trazer aqui a próxima informação que está aqui no roteiro, lembro a você, telespectador, que acompanha aqui o nosso cenário político, você, telespectadora, que a partir das 8h15 da noite será exibida a Santa Missa de Cinzas, direto da Catedral de Santa Luzia. Então, depois aqui de a gente fazer um programa bem bacana, falando sobre política aqui no cenário de todas as noites, tem a Santa Missa, viu, Ocassi? Para você refletir um pouco, rezar, viu, Tanga? Quarta de cinzas, né, Tanga? Quarta depois de do carnaval. cinzas, pois é. 8h15 da noite tem missa aqui no seu canal 10 da TCM. Após as aulas presenciais serem mais uma vez adiadas por conta dos aumentos aí dos números dos casos da Covid-19, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, está com data marcada para a volta de seus alunos às salas de aula. As aulas já tinham começado de forma remota desde o último dia 14 de fevereiro. No entanto, após a queda da taxa de transmissibilidade, ocupação de leitos e número absoluto de casos Covid nas últimas 2 semanas, o Comitê de Biossegurança da UFESA determinou e aprovou o retorno das aulas presenciais em mais de 75% das disciplinas a partir desta quinta-feira, dia 3 de março. A pró-reitora de graduação, Kátia Silene, explica em quais situações as aulas ainda permanecerão no formato remoto na instituição. Então, o aluno que se matriculou numa disciplina totalmente presencial, ela terá aula presencial. O aluno que se matriculou em uma disciplina semipresencial, com parte à distância e parte presencial, terá suas aulas presenciais também, mas conforme o planejamento do professor. Somente 24,9% das nossas disciplinas não voltarão nem semipresencial nem presencial, em função dos professores que estão respaldados pela IN 90, né, que tem alguma comorbidade, alguma doença grave e precisam ficar remotamente nesse período. Ainda de acordo com as informações da pró-reitora de graduação, a professora Kátia Silene, todos os estudantes já depositaram o seu comprovante de vacina e, para ter acesso à instituição, deverão também estar fazendo uso da máscara e, claro, o álcool em gel. Nossas salas foram reorganizadas, né, para poder atender a essa nova demanda. Nossas salas estão com 50% de sua capacidade, por isso foi necessário que nós abríssemos mais turmas, né, para acolher esses alunos. Então, todas as salas vão estar sendo ocupadas com somente 50% da sua capacidade, com carteiras isoladas, com a área de circulação do professor demarcada, álcool gel na entrada da sala, solicitação de acesso aos ambientes somente com máscaras, todas as medidas de biossegurança orientadas pelo nosso comitê. Então tá aí, esperamos que realmente as coisas comecem a voltar ao normal. Ainda tem a questão municipal, né, por falar em volta às aulas, para ser resolvida aí em relação aos servidores, ao piso dos professores e reuniões com o prefeito. Pois é, Carol, nesta semana temos aí mais 2 encontros entre representantes ali do sindicato, o Sindicerpum, e ali o secretariado do prefeito Alisson. Amanhã, quinta-feira, tem uma reunião do jurídico da prefeitura e do Sindicerpum. Na sexta, tem outra reunião, agora com o financeiro da prefeitura e do sindicato. Na próxima semana, a expectativa é de que seja apresentada ali uma proposta por parte da prefeitura para o pagamento do piso nacional do magistério aqui para Mossoró, dos 33,24%. Na sexta que vem, dia 11, tem nova Assembleia Geral e, se não houver proposta por parte da prefeitura, é possível que seja deflagrada uma greve por tempo indeterminado. Por parte do Estado, Carol, está tudo parado, está em greve, não veio mais proposta ali por parte do governo do Estado, então, por enquanto, está tudo parado, sem aula no município, sem aula no Estado
A gente espera que essa situação possa ser resolvida, porque já tem todo o período aí de pandemia, né, de escolas fechadas, e agora seria um retorno ali com aulas presenciais, mas está tendo aí essa dificuldade com relação ao piso do magistério. Continuando aqui nossa entrevista sobre o 8 de março, uma das temáticas também trabalhadas é a questão do racismo. Onde é que o racismo entra nessa luta, professora? O racismo, ele é estrutural, assim como a questão da classe, assim como a questão do gênero, ele estrutura a sociedade e atinge, setoraliza, discrimina as pessoas a partir da sua existência. Então, como é que atinge as mulheres? As mulheres são as mais pobres do mundo. E dentre essas, as mais pobres são as negras. Por quê? Pelo racismo estrutural. Porque elas não têm não têm a igualdade com relação à sua cor na sociedade. Ela tem espaços sociais definidos para elas. Basta a gente ver, por exemplo, a quantidade de parlamentares negras que são duramente atingidas, violentadas na sua função pública. Basta a gente lembrar de Marielle. Vai fazer 4 anos que Marielle foi assassinada. 4 anos. E por que ela foi assassinada? Foi uma violência política de gênero ao extremo. Era uma negra, era uma mulher lésbica, era uma mulher que era de comunidade, era uma mulher que enfrentava a polícia, enfrentava tanto a corrupção no interior da polícia como a presença da milícia no Rio de Janeiro. Então, ela tinha todas as características aí na sua vida, no seu corpo, na sua história, do racismo estrutural. Ela veio de onde vêm todas essas mulheres que têm a história dela, aquela presença da mulher da periferia. Então, o racismo é isso. Por exemplo, hoje se questiona as cotas nas universidades. Quem é que reivindica a cota de raça e a cota de escolas públicas? São as pessoas que são prejudicadas pela estrutura da sociedade. Então, o racismo existe na vida das mulheres permanentemente, né? Desde que ela tenha a sua cor de pele, que vai lhe definindo o seu espaço, o seu salário, a sua condição de vida, a sua tranquilidade, etc. Então, é assim que o racismo interfere na vida das mulheres. Professora, como é que a senhora avalia a bancada feminina, as bancadas femininas na Câmara e no Senado? Uma vez que a gente vê muitas mulheres de direita, inclusive, que defendem o governo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, já quero aproveitar e trazer aqui a pergunta da Carmelita, do bairro Aeroporto. Por que existem mulheres que votam no Bolsonaro? Primeiro, é importante lembrar que esse ano a gente comemorou 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Essa foi uma conquista que no Brasil foi diferente dos outros países, porque aqui não houve movimento de massa que mobilizou mulheres, trabalhadoras de tudo para garantir o voto. Ele foi garantido a partir aí de um grande acordo político de mulheres que tinham influência na sociedade, que conseguiram sensibilizar os deputados, né, à época, para garantir o voto das mulheres no Brasil. Eu estou chamando a atenção para isso porque, durante muito tempo, a mulher na política foi para substituir a presença masculina que já estava queimada, né? Algum chefe político, como a gente vê aí, oligarca, né? Então, a mulher ela foi substituindo aquele homem que já estava meio queimado na vida pública. Então, durante muito tempo, a ascensão das mulheres na política teve essa marca, infelizmente, né? Mesmo porque o fato de garantir a presença não garantia a condição. Isso aí é uma luta das mulheres ainda dentro dos partidos políticos para que os partidos, além de ter a cota dos 30%, também tenha a condição financeira das mulheres fazer sua campanha política, né? Então, é muito difícil para a mulher estar dentro da política. Ela rompe com toda uma formação histórica, social, ideológica, né? De que o lugar dela não é ali. O lugar dela é
atrás, né? Você atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é atrás. Pode ser na frente, pode ser do lado. Não é atrás que a mulher está. Então, a presença da mulher na política tem esse problema de compreensão da própria sociedade. Quando se atinge as mulheres, atinge no seu gênero, na sua condição de mulher. Né? Eu não preciso nem muito longe. Eu lembro que quando eu fui vereadora de Mossoró, que enfrentei aí uma única vereadora do PT, na época, enfrentei uma corrupção na Câmara dominada por 3 grandes figuras e toda a sessão da Câmara que eu ia, eles falavam de como eu me vestia, de como eu falava, do que eu era. Então, não era da minha função política, ele falava da minha vida pessoal. Assim mesmo, como recentemente se questionou, um vereador aí mandou uma outra vereadora deixar de latir. Eles não dizem isso para um homem. Eles não dizem isso para um homem, eles dizem isso para uma mulher. Aquela deputada de Minas, se eu não me engano, ou do Porto, não me lembro qual estado, que foi assediado dentro da Assembleia Legislativa. O outro deputado passou a mão no seio dela. Ele só faz isso porque ela era mulher. Então, se fala da mulher pela forma de falar, se observa a política pela forma de falar, se ela casou, se ela descasou, se ela está namorando, se ela gosta de mulher, se ela gosta de homem. Então, isso se dá para a vida da mulher política e não para o homem político. Então, essa é uma grande dificuldade das mulheres que precisa mudar consideravelmente aí na nossa sociedade. A violência de gênero hoje na política é como se fosse assim, legitimada. Então tem que acabar. E só se acaba com a radicalidade, como, por exemplo, caçando o mandato de todo esse povo que quer desvalorizar a mulher na sua figura pública. A gente tem aqui algumas participações, eu vou dar uma acelerada para ver se dá tempo. José Jaime do Nova Betânia diz que é fã do cenário político. Um alô para você, José Jaime, pedindo aqui um abraço. A gente tem aqui a participação do... Peraí, é Maria... Elaine, cada participação é um nome, mas vamos embora. Diz que não concorda com a professora, diz que muitas mulheres que ela conhece são Bolsonaro, que ele é um ótimo presidente, que esses movimentos são forjados contra ele, que são movimentos apenas políticos porque querem Lula de volta. O movimento feminista quer Lula de volta, professora? Não, o movimento feminista quer um Brasil diferente. Se for com Lula, que seja. Mas o que nós queremos é um programa que altere o que foi feito já contra a classe trabalhadora. Nós queremos que haja uma revisão da reforma trabalhista, que se elimine de vez a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos investimento na saúde e educação. Tem que acabar, gente, com isso. Nós queremos que reveja a reforma da aposentadoria. Então, nós temos um programa a ser cumprido. Se Lula representar isso, haverão feministas que votarão nele, mas não será orientação do movimento, porque o movimento tem que ter autonomia política sobre governo e sobre partidos políticos. Professora, desculpa, mas o Fernando, lá de Caraúbas, ele pergunta aqui o que a professora acha das músicas de periferias que colocam as suas letras a mulher como objeto sexual, desvalorizando e humilhando a mulher. O que o feminismo faz contra esses movimentos de funk? Olha, nós sabemos que existe uma cultura marginal, digamos, uma cultura de periferia, uma cultura que tem a sua própria linguagem. Eu já tive posição mais radical sobre algumas expressões musicais dessas. Já tive algumas atitudes mais radicais e acho que algumas letras, elas podem radicalizar também sob o ponto de vista do abuso sobre o corpo. Mas nós também temos que ver que existe uma cultura específica, uma forma de se comunicar com o corpo a partir da música que faz parte dessas comunidades. Então, eu acredito que não dá para a gente trabalhar com tudo como se fosse uma única razão. Acho que existe a razão de mercado e existe a razão de valorização daquela experiência cultural. Eu acho que é por aí que nós devemos analisar. Apesar de ter várias composições em todo tipo de estilo que diminui, né, o valor da mulher. Mas eu acho que, sob o ponto de vista da sexualidade, do corpo,
Eu acho isso um elemento importante para ser refletido pela sociedade. A gente tem aqui ainda duas perguntas extremamente importantes, mas vou trazer a do Matheus José, que ele está querendo entender essa diferença entre igualdade de gêneros. Ele pergunta qual é a opinião da professora sobre a guerra Rússia e Ucrânia, quando somente os homens ficam na Ucrânia para lutar e as mulheres são liberadas para atravessar a fronteira. A gente tem pouquíssimos segundos para responder essa questão. Impossível. Impossível. Para mim, a guerra da Ucrânia está errada em todos os lados, independente de qual sexo está combatendo. Tá certo, então vou ficar devendo aqui. Frank, a participação do Frank é em favor do presidente Jair Bolsonaro. Obrigada pela sua audiência. Tem gente também em favor do presidente Jair Bolsonaro e querendo entender o posicionamento do movimento em relação a Fátima Bezerra, mas não temos tempo para mais nada. Professora Thelma Gurgel, muito obrigada pela participação. Obrigada, agradecer aí o espaço e convidar todas as pessoas para lá no 8 de março, estar na praça, ali a antiga Praça do Parque, somando com o feminismo contra Bolsonaro, contra o machismo, racismo e contra a fome. Qual horário? A partir das 16 horas. Seja sempre bem-vinda, professora. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite e até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Ótima noite e até lá.